Olá a todos, mais um Unicast, dessa vez gravando com uma pessoa que tem 42 anos de mercado imobiliário. Ele é sócio fundador da RE/MAX no Brasil, é o franqueador master da RE/MAX, sócio da Elo, uma das maiores imobiliárias da Bahia, e é um grande prazer que eu recebo hoje Azevedo Filho, que para mim é Azevedo, conheço há 40, 50 anos. É um grande prazer para a gente receber você aqui no Unicast, Azevedo. Lito, prazer é nosso de estar aqui com você. Você, como você bem descreveu, um amigo, tá? E para mim é um grande prazer sempre estar falando sobre o mercado imobiliário. E com sua audiência aí de corretores de imóveis e que, com fé em Deus, vai ampliar cada vez mais, a gente vai bater um papo aqui super solto, falar um pouquinho dessas histórias que a gente tem muita de mercado imobiliário, né? De passagens de muita coisa vivida. E é uma categoria que eu amo, que eu preservo, que eu acho que a gente tem muito mais a contribuir. Eu sempre falo que, por vezes, eu digo muito do que eu fiz e faço, e às vezes parece até um tanto quanto pedante, mas não é. Na verdade, o que é para mostrar para a gente que a gente tem condições de fazer muito mais do que simplesmente intitulam a gente como corretor de imóvel, que é aquele cara que não deu certo, que não fez isso, não fez aquilo. Eu acho que a gente tem muito mais a contribuir, e isso que de vez em quando eu faço questão de mostrar. Pois é, você sabe que a gente, nas outras edições aqui do Unicast, nós conversamos com diversas pessoas e eu fiquei impressionado como várias desses corretores, vários desses amigos que nós conversamos aqui, passaram pelas suas mãos. E eu disse, eu conversando com eles, eu disse, eu conheço Azevedo há muito tempo. E Azevedo é uma espécie de mago, né? É um Midas. Ele pega aquela pessoa sem estar lapidado, lapida ele, solta no mercado e a pessoa faz sucesso. Porque eu só trouxe até agora aqui gente que faz sucesso no mercado imobiliário. Isso é muito importante, impressionante como sua mão é aquela mão mágica que consegue fazer com que os nossos colegas passem por essa vida, que é uma vida, não é uma vida atribulada, é uma vida difícil, né? O começo é muito difícil, a gente sempre tem gente aqui começando. Hoje mesmo tinha um corretor que estava começando aqui com a gente. E essas pessoas trabalham junto com você e aprendem e se desenvolvem e hoje são pessoas de sucesso. Isso é uma coisa já pensada? Com certeza, em determinado momento se tornou. Tá? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, um grande legado que a gente tem. A Elo fez 31 anos agora em outubro, a RE/MAX já tem 16 anos, em imóveis já está completando a gente já está dentro da Bandeirantes, né? Com o Band Empresarial já tem 5 anos. E só para você ter uma ideia, a gente foi fazer uma contabilidade mais recente, né? A gente teve participação em mais de 400 empreendimentos lançados. Imagina isso, que corresponde a mais de 18 bilhões de VGV. Sim. É muita coisa para um mercado, né? A Elo realmente teve uma participação muito forte. E é evidente, em determinado ciclo da minha vida eu entendi o seguinte, que eu queria fazer muito mais. Eu não queria estar ali só naquele balcão fazendo a intermediação entre quem compra e quem vende. Eu queria fazer mais coisas. Tá? Muito nobre isso aí, mas eu via que a veia e o mercado havia um espaço muito grande. E para que eu possa fazer isso, eu tive que me desprender de duas coisas principais. Uma coisa que era o perfeccionismo, era um cara muito ligado, queria estar acompanhando, estar ali, estar aqui. Então, quem estava próximo a mim, por vezes aprendia sim, ou eu aprendia com ele também, porque eu não nasci aprendendo e sabendo de tudo, que eu não sei até hoje, mas fundamentalmente eu entendi de que, para que eu pudesse abraçar novos horizontes, eu precisava ter pessoas boas do meu lado. Eu precisava ter pessoas treinadas do meu lado. E aí eu vim trazendo essa capa de poder preparar essas pessoas para poder fazer dela uma pessoa que eu tivesse a capacidade de entregar meus clientes, de eu buscar. Então, sempre foi um prisma meu, tá, Lito? Ou seja, eu não concorro com corretor de imóveis nunca. Então, em 44 anos de mercado imobiliário, eu não concorro com o meu corretor. Então, meu corretor, olha que na RE/MAX são hoje 11 mil corretores, na Elo já passaram... 11 mil no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. São 11 mil corretores, hoje a gente tem 625 agências, né? Vendemos o ano passado 15 bilhões de reais de VGV, então se tornou a maior empresa do Brasil. Hoje, ultrapassando Lopes, Coelho da Fonseca, todas as demais,
Então, num espaço de tempo muito curto, e que por muitas vezes eu ouvi várias vezes dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, esqueça, isso não pega aqui, isso não pega aqui. E só para poder lembrar, eu comecei com uma agenciazinha, né? E dali galguei novos espaços e fui até me tornar sócio no Brasil todo. Então, a preparação de pessoas, a preparação daquela ideia do perfeccionismo, você tem que também se prender naquele que a pessoa que você está delegando, ela vai errar. Sim. De alguma forma ela vai errar. E você precisa ter capacidade de assimilar isso. Só não erra se não tentar. Se não tentar. Concordo plenamente com relação a isso. Esse foi uma... Então acaba que as pessoas eu fiz, vi que seria um papel fundamental para que a gente pudesse ter sucesso, sem dúvida nenhuma, parte educacional. O corretor de imóvel faz um curso de 3 meses, 10 meses, né? Na minha época era 3 meses. 3 meses. Na nossa época era 3 foi meses. quando eu fui fazer, quando eu saí praticamente da OS, que eu fui montar a Elo, e eu percebi que existia claramente uma diferença muito grande entre você conversar com o incorporador e que chegava no balcão. E era preciso treinar mais essas pessoas. Então, eu sempre vi nesse lado de treinamento do corretor como sendo um algo fundamental. E naquela época, o trabalhar financiamento imobiliário era uma coisa extremamente dura para o corretor. Existia uma facilidade muito grande, que era o plano 100, aquela coisa financiada, 100 vezes. Então, o corretor não se metia mais, recebia comissão, tchau e benção. O plano 100, ele vem da OS ou da Suarez? Não, o plano 100 vem... O plano 100 é de uma empresa de São Paulo. Sim. E que depois era uma franquia que a Suarez trouxe para cá. Sim. Aqui. Na verdade, na modelo de franquia. Sim. Tá? Então, mas outros criaram. Costa Andrade criou a dele, o plano 100 dele. Na realidade deu certo. MRM criou o plano 100 dele. Sim. E assim foram se formando alguns modelos de plano 100, que na verdade eram divididos em 100 prestações. Mas o cara pagava 10 de uma vez só, pagava não sei o quê. Então, isso acabava, aquele processo era o processo de autofinanciamento. Depois de um tempo, voltou-se de novo o financiamento através do crédito, através dos agentes financeiros. Sim. E aí veio os programas habitacionais voltados de novo, que o cara tinha que fazer o programa associativo, que hoje está muito em moda, mas na época era muito difícil. E vários corretores, eu cito alguns exemplos disso, Lito. Eu me lembro que eu fui, quando eu cheguei uma vez e peguei a Norcom, uma empresa de Sergipe, para poder lançar um empreendimento ali no Cabula. Sim. E ali na frente do 19BC. E aí eu vim para poder trazer e assim, chamei vários corretores. Na época eu tinha poucos corretores, 12 ou 13 no máximo, mas eu precisava de uns 40 para poder lançar. Eu chamei todo mundo e disse, olha, vai ser financiado, tem que saber isso de financiamento, HPzinha, e que já tinha uma formulazinha pré-estabelecida e que o empreendimento ele vai ser térreo mais 9 andares, que na época o popular era térreo mais 3. Aquele Jacarandá, aqueles ali não. É Mata Atlântica. Tem ali na frente do 19BC. Cada um tem uma cor. Cada um tem uma cor. Sim, você sabe que a gente administra alguns imóveis. Que bacana. Eles ali. Então foi eu que peguei o terreno, vendi. Graças a você, a gente tem uma administração ali. E ali eu fiz. Só que quando eu chamei isso, eu vi que o prédio é mais alto, é térreo mais 9. É 9. E lá, na época, era térreo mais 3 só. Então, quando eu convidei os corretores que disse que trouxe essa novidade, o corretor, garanto para você, sair dali daquela reunião com 40 possíveis novos corretores para vender, desses só ficaram os meus 12 que eu já tinha. Sim. Então, por quê? Porque naquela época tinha uma versão muito grande, medo de inovação, de tentar, isso é que eu falo sempre, corretor, gente, não despreza coisa nova. Tenta sair um pouco na frente, que você vai ver que algumas coisas que ajudam os causos que eu vou contar aqui, vai muito disso. Sim. E assim eu fiz. Pra você ter ideia, vendeu 100 unidades em 48 horas, algo que não se via há muito tempo, porque eu botei apartamento decorado. Sim. Enfim. O outro 100 unidades, que ali não estava nem com o registro de corporação pronto, de tão rápido que vendeu. Eu só tinha 12 corretores, então era corretor no apartamento decorado, fazendo venda de não sei o que. E a gente lançou mais 100, Sim. Depois lançamos mais 100, depois lançamos mais 100. Então foram 400 unidades vendidas. Na época, VGVs importantes eram 10 Quem acreditou ganhou um bom dinheiro. Muito dinheiro. O corretor saiu de lá bastante satisfeito. Né? E isso fez com que a Norcom, de alguma forma, também apostasse mais. Isso foi gerando, é o que eu falo sempre, aprendizado junto com a riqueza. Né? Eu acho que esse é o grande casamento que a gente tem que fazer enquanto corretor de imóvel, ou seja, ficar o tempo todo aprendendo, não vai pagar os boletos, né? E só pagar o boleto, uma hora vão lhe cobrar o conteúdo e você não vai ter.
Então, eu trabalho muito fortemente isso. Eu tenho uma nomenclatura que eu criei, que é chamada os 4 P's, né? E dentro desses 4 P's, que eu acho fatores fundamentais para que o corretor possa se dar bem na vida. Quais são os 4 P's? O 4P em primeiro lugar, você tem um propósito. Sim. Eu explico o propósito. Você tem que ter protagonismo. O que é o propósito? Primeiro, você tem que saber o que é que faz você levantar de casa para poder ir trabalhar. Seja em que profissão for. Sim. Então, você tem que ter esse propósito muito claro, muito bem definido. Porque aquele momento que você não tiver motivação, é ele que vai te fazer levantar da cama e que vai fazer você trabalhar arduamente. Então, propósito, se é dar a melhor qualidade de vida para seus filhos, se é você comprar Ferrari, se é você conhecer a Tailândia, não importa. Sim. Cria um propósito para você. Outra é protagonismo. Então, você tem que ser protagonista da sua vida. Não entregue a sua decisão, o seu sucesso na mão de ninguém. É você que vai ter que fazer. Se você está aqui 6 horas da tarde fazendo o seu negócio, não dá para dizer, vai ser porque, nego. Então você tem uma mania de culpar os outros muito, né? 4 P's também que eu tenho de culpar os outros. Sim. E que você acaba passando essa habilidade para outra pessoa. Então, esse é outro. Persistência. Corretor sem persistência, corretor sem insistência não existe. Não, você sabe que eu falo sempre que o último corretor que não persistiu, que eu conheci, morreu de fome semana passada. Então não faz sentido. Não. Porque as coisas ficam muito claras quantas e quantas vezes você deve ter passado com aquele contrato lindo que você já fica sonhando com a comissão e de hora para outra acontece. E a pessoa pega e desfaz aquele negócio que você está maravilhosamente bem. Eu passei agora por uma recente situação em que eu vendi o fazendão agora do Bahia. Que beleza. Então uma negociação de 50 milhões de reais. E pegou uma casca de bala na frente que é o Guilherme Belitani. Primeiro que foi para mim um grande cara, um grande líder. Nós trabalhamos com ele, eu, Yuri, Léo. E Belitani foi o cara que iniciou esse processo. Mas ao final, quando está no meio desse caminho, tudo negociado com o Belitani, entra o City. Sim. E aí entra o City com outra cultura americana, cultura não sei o quê, quase todo pronto. Entra. O City vai, daqui a pouco ele diz, poxa, eu não tenho condições de julgar. Você é o cara que conhece, você é o cara, mas eu não conheço nada disso, eu conheço futebol. Sim. Eu não conheço disso. Então eu vou contratar a Richard Ellis para poder arguir tudo aquilo. Começou todo o processo de novo. Então, ao final, você passou até chegar ao final, como a gente chegou aqui, que foi comprado pela Direcional, que é uma empresa que eu assessoro e dou conselhos aqui, a gente levou 3 anos para poder essa negociação sair. Então, é de muita persistência, de muito conteúdo, porque o que fez sair de uma proposta de 25 milhões, que era uma proposta inicial, se tornar 50 milhões praticamente, foi basicamente muito conteúdo que a gente teve que descarregar, não só eu, como a própria Direcional, para que tornasse aquele empreendimento, aquele terreno, uma área que pudesse propiciar tudo isso. E aí você precisa conhecer um pouco do que é o gabarito do local, você precisa conhecer do que é CAB, do que é CAN, enfim, dominar muitas ferramentas urbanísticas para que você pudesse fazer um produto que pudesse pagar ao terreno aquilo ali tudo. Justamente, então, porque precisa viabilizar. Terreno vale o que você pode colocar em cima, seja ele o que for. Então, quantas vezes a gente se depara com, às vezes, a pessoa está ali, a gente vai vender o terreno, aí o cara olha, mas aqui meu pai contou historinha para mim nessa cachoeira. A cachoeira vai embaixo, vai botar aqui um prédio. Então, o lado emocional, o lado emocional e apartamento também acontece muito, né? Então, essas coisas emocionais é que a gente tem que, claro, sempre fazer uso. Eu acho que ao final do dia, com tudo que está acontecendo de tecnologia, é a coisa que vai ficar, muita coisa vai ficar, que é o emocional, porque o que vai ser vomitado de número de técnicos vai sair tudo de lá dentro do computador, a inteligência artificial vai resolver isso, e a gente precisa desse lado, desse contato, isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui que a gente está fazendo é o corpo a corpo, é que vai ser fundamental. Então, o P de persistência é algo assim fundamental para que a gente possa fazer. E o 4 P são de pessoas, ou seja, preciso que você se adeque a você estar junto com as pessoas, escolher pessoas corretas, escolher pessoas que você possa ter sinergia, escolher pessoas que tenham energia leve. Eu acredito muito e bastante nisso, para que a gente possa fazer isso. E você a tem, por isso você tem sucesso também, Vitor, e é nesse propósito que a gente está dizendo. Então são 4 pontos que eu vejo como sendo fundamentais para que a gente possa abraçar. Você sabe que é bem interessante isso. Quando eu comecei, eu vinha da área de mineração, trabalhei muito tempo no interior, e quando eu vim para aqui, voltei para Salvador, não tinha o que... Na realidade é aquela história, eu não tinha o que fazer aqui.
vim da área de engenharia. Então, cheguei aqui, meu irmão era diretor da Prima e me perguntou o que é que você vai fazer. Aí eu disse, eu não sei exatamente. E aí entrei na Josinha Pacheco. Ele me apresentou a Josinha, eles estavam comprando. Exatamente. Você se dizia Josinha dos pobres. Exatamente. Brinco até hoje com ela. Eu sou a Josinha dos pobres. A Josinha dos pobres. Mas que nada. Hoje em dia você tem a Rimax, isso você trouxe a Rimax justamente para não ser mais a Josinha dos pobres. Também consegui ser a Josinha Azevedo. E aí o que aconteceu? Eu falo sempre que aquele grupo que eu me encontrei lá na Josinha me deu muita vontade de trabalhar. Me deu persistência, me deu essa relação com as pessoas, foi muito interessante para mim, e aquilo ali me deu a vontade de conseguir vencer nesse mercado, que eu tinha um pouquinho de preconceito, sabia, Azevedo? Esse preconceito do corretor. Mas eu queria voltar lá atrás. Tá. Você era da OAS, tem 44 anos de mercado imobiliário, você era da OAS, e aí você sai da OAS, você foi do Econômico, né? Vai para a OAS, e da OAS você resolve montar ela Imóveis. Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. Eu, na OAS, acabei indo para uma empresa que a OAS montou, chamada 6C Programas Habitacionais, que desenvolvia produtos econômicos. Produtos de baixa renda, né? Você sabe que meu pai foi diretor da OAS. Eu sei. Diretor de planejamento financeiro. Eu sei. Trabalhava lá com o César, com o Nicolau, com o Soares e principalmente com o Laranjeira. Ali naquela casa. Muita gente não sabe que o OAS eram 4 e que um deles que derivou o nome que é Olivieri, o Oz já não existe. Exatamente. Saiu no início. Antes você vê o seguinte, talvez não tenha acreditado Tá vendo aí? No que a gente estava conversando aqui agora, que é acreditar no que é novo, né? Então, você vinha da OAS, ela montou essa empresa para poder desenvolver as cooperativas habitacionais. Essa empresa já estava espalhada em 13 estados no Brasil, até o fase que eu assumi de fazer a gerência comercial nacional dessa empresa. E aí saí rodando, mas essa empresa dependia muito, basicamente, como toda habitação popular, depende do FGTS, né? Parte do recurso do FGTS, 65% é destinado para a habitação. Só que aí as empresas, tinham as empresas grandes, elas limparam praticamente o FGTS e a OAS crescendo muito, já fazendo grandes obras, né? Que é a construção civil pesada, hidrelétricas e tudo mais. A parte de imobiliária começou a ser pequena. Esse empreendimento, o César ainda gostava alguma coisa porque fazia algumas coisas aqui para dentro, mas a ideia da habitação popular, aquele dinheiro, a coisa ficou pequena para eles. E em determinado dia meu diretor veio e disse, olha, eu vim com a determinação da gente dar fim na empresa. E aí deu aquela agonia, tinha um prazo determinado para as coisas acontecerem, e ao final a gente se reuniu e entendeu o seguinte, poxa, esse negócio é pequeno para o OAS, mas pode ser gigantesco para a gente. Eu tinha 26 anos na época e... eu pensei que você tivesse... Você fala 42, eu pensei que você tivesse uns 40 agora, tá inteiraço. 60, fiz 60 anos, então... mas com a energia, a cabeça tá lá nos 40, isso aqui é engraçado, e aqui é terrível. Porque quando subo a escada eu lembro que estou com 60, então... a gente tomou a decisão de sair, e na negociação de saída, geralmente o pessoal ia muito em busca de gratificação, do dinheiro, daquela coisa toda, a gente pediu que a OAS entregasse esse negócio que ela tinha para a gente, porque tinha algumas credenciais que você não precisava ter, que era um órgão assessor ligado a Brasília, quem dava essa concessão era a Caixa Econômica Federal. A OAS achou lindo, né? Ou seja, não mexia no caixa, entregava um negócio que ela não queria mais. A gente tomou a decisão. Primeiro saiu o Clay, depois saiu o Will, depois saiu o Jorge, e a gente montou a Elo 3 em 1994, 21 de outubro de 94. Montamos a Elo 3 e começamos a pegar os negócios com a Elo, que a OAS já não queria mais. E assim fomos. Eu brinco com ele dizendo o seguinte, eu saí e dizia assim, poxa, porque a OAS o ritmo era muito intenso, mesmo você novo, né, um ritmo muito intenso, eu peguei e disse assim, poxa, vou determinar que eu não trabalho mais sexta-feira. Trabalhei sexta, sábado, domingo, feriado, porque de empregado virei dono e a responsabilidade foi gigantesca e a mudança de chave é gigantesca, que eu sempre falo.
Hoje, um dos grandes trabalhos que eu tive com a Remax é dizer, corretor, você pode ser ótimo corretor, mas você pode não ser um ótimo dono de imobiliário. Sim, então, esse exatamente. processo de turnover que a gente fala da chave, né, de virar a chave é muito importante. E aí a gente montou isso, foi certo, foi próspero, foi bem bacana, a gente cresceu muito. Veio o plano de arrendamento residencial, a gente foi pioneiro também, me meti nisso. Fomos para ser o maior empresa de arrendamento residencial voltados à Caixa do Brasil, administramos 8.000 unidades do Minha Casa Minha Vida na época, que não era Minha Casa Minha Vida, mas era o PA. Então, mas no modelo Minha Casa Minha Vida, a gente administrava. Dali, em determinado momento, eu percebi que muitas empresas do mercado paulista, construtoras incorporadoras, notadamente 3, estavam falando muito em abrir o capital na Bolsa de Valores. E quando eles fazem isso, eles apresentam um negócio chamado report. Esse report diz o que é que eles vão fazer, o que é que eles pretendem fazer para ver se o acionista bota o dinheiro ou não bota o dinheiro, o investidor bota e vai cobrar isso aí deles. Notadamente a Rossi, a Gafisa e a Cirela. E todos eles falavam em crescer para o Nordeste e crescer com a habitação popular. E aí eu chamei meus sócios, já tinha feito a experiência com a Norcom um pouquinho, chamei meus sócios e disse, poxa, esse negócio vai bombar. Vamos trabalhar o econômico. Não existia nenhuma imobiliária que se designasse empresa de baixa renda. Sim. Ponto para vender baixa renda. Não existia. Existia Josinha, existia Silvio, existia Zé Alberto, existia Novo Endereço, existia várias. Aí surgiu a Josinha dos pobres. Aí surgiu a Josinha dos pobres. Sim. Então eu montei vários outdoor na cidade. Sim. Colocando as empresas especialistas em vender produtos econômicos. E aí o que é que aconteceu? Não veio só Cirela, Rossi e Gafisa, veio tantas outras, né? Veio MRV, veio Tenda, veio Iven, veio tantas que eu fiz negócios, que é Tecnisa. Sim. Então, todas essas empresas chegavam aqui querendo desenvolver produtos econômicos. Eu já tinha experiência do lastro do tempo que eu passei na OAS. E estava me identificando dessa forma, então eles diziam, vou pegar Eles já achavam o negócio pronto. E eu conversava de igual, porque eu tinha estado do outro lado. Sim. E aí é que eu falo muito da formação, do conteúdo, né? Que o cara precisa ter, principalmente quando vai fazer network. O comercial acha que o comercial é só bater o papo, não. Você tem que ter o conteúdo. Exatamente. E aí, nesse momento, eu fiz muito dessas coisas, conversei bastante com eles, e acabou que realmente eu fui contratado e o boom aconteceu. Meus sócios não toparam, na época já estavam lá com o negócio muito bem estabilizado. Sim. Eu brinco, ele estava com um burro na sombra, só que eu tenho essa inquietude muito grande dentro de mim. Eu saí, eles ficaram com a razão social que eles precisavam e eu fiquei com o nome Fantasia Elo. Deixou de ser Elo 3, passou a ser Elo, porque eu fiquei sozinho. E aí pronto, montei uma sede bacana lá na Garibaldi e tudo mais, e o boom imobiliário aconteceu e eu estava no momento certo, na hora certa. Com a capacidade certa. Com a capacidade certa e sempre buscando isso que você falou, Vitor, ou seja, preparando gente. Então, preparando gente, então a gente fez uma turma bem bacana realmente de gerentes, aqui eu agradeço por demais toda a confiança que eles levaram em mim. Eu digo, embora que a gente vai voar. Bora que a gente vai voar. Conheço alguns, inclusive a gente falou de um que eu acho que trabalhou com você, que é Antímio. Pô, Antímio, salve, Timinho. Timinho, você sabe burro na caveira. Burro na caveira. E ele fazia a palestra Rinoceronte. Maria. Corretor Rinoceronte. Brabo. Mas uma boa pessoa. Um anjo por dentro. Um beijo para Timinho aqui. Eu falo com ele direto, né? Eu também. Porque volta e meia a gente fala e Timinho, eu coloquei ele, eu criei a nomenclatura superintendente na empresa. Sim. Então tinha coordenador, tinha gerente, tinha superintendente. E uma das coisas que eu fazia muito, Lito, e faço até hoje. Então, eu me lembro que eu entrei uma vez num lugar e vi um menino novo, 19 anos, falando lá fluentemente, vendendo, não sei o que diabo que ele estava vendendo, não sei se era celular, que era. Eu pensei, cara, tem tendência boa. Trouxe esse menino lá para dentro. E lá dentro tinha outra pessoa também, uma menina que também estava começando a estagiar de guarda. Quer colar? Colhe. Aí colava, vai para os cantos, que não sei o quê, para daqui a pouco eu resolvi criar a primeira empresa .com, em 2000,
Me lembro. Primeira empresa.com, criamos setor.com, não existia. Ninguém sabia como era fazer isso. Para você ter ideia, eu chamei todos os corretores que eu tinha, na época eu tinha uns 150 corretores, ninguém quis assumir. Esse menino de 18 anos, 19, na época tinha 19, você vai assumir, você não é um de tecnologia, você não gosta desse negócio. Sim. Vamos lá, você vai digitar aqui, e fizemos isso. Viajei a São Paulo, trouxe um contrato lá no Maluco e fomos começando a fazer esse tipo de coisa. Então, essa inquietude, essa vontade das coisas acontecer, a gente fazia e trazia algum diferencial. Então, a gente foi dessa forma conquistando clientes, realmente vendemos muito, aproveitamos um boom imobiliário, que todo mundo sabe o que foi. Para você ter ideia, o mercado imobiliário, eu já fazia parte da ADEME nessa época. Sim. Me tornei, digamos assim, era um diretor de imobiliária, né, numa plenária muito de construtor, mas me tornei diretor lá na ADEME e o que é que se via? Claramente, em 2003, foram vendidos no mercado imobiliário daqui da Bahia, foram vendidas apenas 1.887 unidades. Para você ter ideia, no boom, em 2008, antes da confusão que teve do Lehman Brothers, foram vendidas 14 mil. Né? Sim. Então, é um número abissal que isso foi, e só para você ter ideia, a Elo, num determinado ano, chegou a vender 2.200 unidades. É muita coisa. É muita coisa. Você acha que aquela questão, eu estava conversando hoje, inclusive, a alienação fiduciária é que deu essa certeza ao agente financeiro? Não muito, aquela alienação fiduciária ela já existia, mas o que para mim foi um fato determinante foi o chamado patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, exatamente. Bom, e a lei do incontroverso, que você deu também segurança jurídica para o banco. Então a lei do incontroverso batia basicamente nisso, ou seja, ao final do dia, aquele dinheiro que o cliente reclamava, por exemplo, que a taxa do banco ser cobrado para ele não era 7, devia ser 5. Sim. Ok, o que é que acontecia antes? Parava de pagar tudo, inclusive o principal e os 7. Exato. O que o incontroverso veio? Veio dizendo o seguinte, não, você vai pagar o principal, você não está dizendo que é 5, você paga os 5 e vai para a briga dos 5 para 7. Exatamente. E não do todo. E se você quiser, deposita em juízo, e lá se você ganhar, você recebe o seu. Mas os 5 e o principal vem. E aí o que é que acontece? Municia o banco. Exatamente. O banco tem mais dinheiro para poder financiar. E financiar outras obras. Exatamente. E cair, acabava um pouco aquele efeito Incol, que fez uma mácula no mercado muito grande. Foi. Então, com isso, a patrimônio de afetação, você começava a criar os compradores poderem participar da contabilidade daquela construtora e os imóveis e os negócios não podiam se comunicar. E parava a pirâmide, né? Exatamente. Aquela história do construir tirar de um empreendimento para jogar para o outro. Voando um e faz a bicicleta. Então, isso acabou. Então, para mim, o patrimônio de afetação foi um fator fundamental porque gerou o quê? Crédito. O banco gerou crédito. E sem crédito não existe mercado imobiliário. Sem crédito não existe mercado imobiliário. Então eu brinco muito, o mercado imobiliário ele claudica por vezes, e eu já vivi alguns ciclos desse aí, né? Por conta de 2 fatores. Um, sem dúvida nenhuma, é a questão do crédito e que esse crédito seja em números razoáveis. Né? Hoje nós estamos numa situação... Hoje a gente está vivendo uma coisa atípica, que o crédito está alto, a taxa de juros está alta, mas a gente não está conseguindo fazer negócio. Sim. Mas, contudo, porém, todavia, poderia estar sendo muito maior. E as pessoas podiam estar pagando prestações muito menores, né? Exatamente. Vivendo uma situação dentro de uma classe, que é o que faz também, o que é a classe média, né? Que é o alto luxo, né? Que é o gargalhado, você vai ter dinheiro a vida toda, não atrapalha fazer os negócios. Brinco, é bom, xibom, o de cima sobe e o de baixo desce. Exatamente. Né? E o de baixo consegue ter também, porque o banco é agente financeiro, o banco é um programa habitacional, pede e o governo também banca uma parte, né? Exatamente. Então, com isso, depois disso, com esse boom e outras coisas que eu falo muito para o corretor de imóveis, a gente tem um hábito muito ruim, né, da gente entender que aquele momento de maravilha que a gente vive em determinado momento, ele vai ser assim a vida toda. E aí não se prepara para o dia das vacas magras. Então, eu sempre, é uma das coisas que eu quero e ainda vou fazer pelo corretor de imóvel, que é tentar dar essa cultura para o corretor de imóvel, principalmente a cultura financeira. Só para você ter ideia, na Remax a gente tem uma universidade física. Sim. O nosso maior investimento lá na nossa sede lá em São Paulo durante anos foi o espaço que a gente deixava
para a Universidade Física. E um dos pontos fundamentais que a gente tinha num dos cursos é a educação financeira. Pensar no Azevedo com 70, no Lito com 70, pensar no Antímio com 75, e não nesse momento que a gente está ganhando dinheiro. Então, naquele momento que eu estava ganhando muito dinheiro, eu entendia que o mercado de primário, planta, secundário, imóvel pronto, que o mercado primário estava muito bem atendido. Eu tinha pesquisa, tinha BIA, já estava. As empresas se prepararam muito bem para isso. Veio a Lopes para cá, veio a. Então, com isso, o que é que acabou acontecendo? Ficou um caminho muito aberto para o mercado secundário, que ainda era muito de empresas familiares, Sim. de empresas. E do corretor sozinho. Do corretor sozinho, autônomo, que era, digamos assim, muito pouco profissional. Existia, claro, sim, mas muito incipiente. Eu dava curso lá na Espaço Novo e a gente percebia claramente que o despreparo, o entender que fez os 3 meses e sair achando que era a bala que matou John Lennon, que não é, tá certo? Ele tinha muito que aprender ainda, e aí eu vi a oportunidade de poder fazer e trabalhar o mercado secundário. Já viajava, e aí eu volto a dizer, viajava por conta da baixa renda. Sim. A baixa renda me deu condição de viajar, sim, porque muitas vezes o corretor quer viver de glamour e não quer viver do que está dando dinheiro. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Todo mundo dá alto luxo. Eu estou vendo muita gente alugando o carro para poder fazer vídeo e dizer que trabalha com alto luxo. Sim. Então, a baixa renda me propiciou ver muito, conhecer um pouco o mundo, e conheci a marca Remax. E um determinado dia, voltando no avião, vi a Veja dizendo: a Remax está chegando no Brasil. Me candidatei, aí veio um fato que eu acho muito interessante, que eu quero sempre referendar, Lito, aproveitar aqui sua audiência e as pessoas para dizer o seguinte: a gratidão com relação a algumas coisas. Então, em determinado momento, a JHSF, que fez o Horto Bela Vista, que tem o Cidade Jardim lá em São Paulo, a Fazenda Boa Vista e tudo mais, a JHSF me chamou para poder ela dizer que estava montando uma empresa para trabalhar o produto econômico e quer fazer um lançamento de R$1 bilhão em Teresina. E se eu queria participar da concorrência com outras imobiliárias, eu disse: tá, faço. E assim eu fiz. Um determinado dia, a Auriano me ligou e disse: você ganhou. Agora, aqui no conselho da JHSF, você não pode ficar sozinho. Sim. Você ganhou, agora você, por ter ganho, eu lhe dou a condição de você escolher uma segunda imobiliária. Você escolhe quem vai ser a imobiliária. E aí eu me debatia muito nos estandes da OAS com a CIA, que vende Alphaville aí pelo Brasil todo. Eu já vi Renato Teixeira, Paulo Toledo e Zé Luiz. Eu sempre conto porque é gratidão. E aconteceu de que eu entreguei esse negócio para ele me perguntou o que é que eu poderia de alguma forma querer de troca. Eu disse que eu queria que ele não me desse surra, né? Que ele não vendesse muito na minha frente. E foi isso que aconteceu. O meu, o seu? Pronto. O meu, o seu, você passa 2 na frente, me espera. E a gente está tudo bem resolvido para não passar vergonha em quem me contratou, né? Bom, isso feito, quando vi o balãozinho, fui lá e a coincidência é que quem tinha trazido a Remax do Brasil foi Renato, com a CIA, que trouxe junto com o português, Luiz Carlos Julião. E que lá pelas tantas Portugal teve problema e acabou que a posição de Julião lá na Brasil, ele acabou tendo que sair e a gente acabou eu entrando nisso e acabei, eu era já dono da Bahia, já era dono de Sergipe, já era dono de Brasília, eu entreguei essas todas e me tornei sócio no Brasil. Fiquei devendo o filho e alguns outros parentes que eu coloquei no pacote, mas que deu para pagar ao final do dia, porque as coisas foram difíceis, mas que deram muito certo, né? Hoje a gente mas quem persevera sempre ganha. Então, com certeza, eu insisto nisso, ou seja, olhar sempre o que é inovador. Isso foi minha vida. Então, fiz festivais de imóveis, vários festivais de imóveis, Caboatã, Aeroclube, sempre arriscando. Fiz um recentemente, chamei até Afonso para poder fazer financiamento fácil. Vai fazer agora um evento, né? Vou. Fala aí pra gente. Depois que você acabar a história, você vai falar sobre o seu evento. E aí sim, mas a história acaba um pouco assim, ou seja... A história não acaba. A história ainda continua. Dessa fase aí de digamos assim, uma narrativa de storytelling daquele do início,
Foi mais ou menos essa. Até o momento em que, digamos assim, começou a voar em voo flat, a gente vendeu 50% da Remax para os antigos donos da Agra, da Agri, que eram os paulistas, Fernando Albuquerque, Beto Hurst. Então, os caras com muita experiência, que já tinham aberto capital na Bolsa de Valores e tudo mais, eles olharam o que a gente tinha feito, ingressaram na empresa em 2014 e hoje são nossos sócios, né, nesse processo de crescimento. E como é importante o sangue novo, né, Azevedo? Às vezes a pessoa acha... Esse é o empreendedor. É o empreendedor, ele entender que aquele negócio dele, ele pode botar alguém junto com ele que possa dar uma alavancada naquele negócio e transformar aquilo que já é um negócio de sucesso em mais sucesso ainda. Então você trouxe pessoas que já conheciam outros aspectos do negócio e... Na verdade tinha aperto danado também na época, viu? Estava precisando de injeçãozinha. Injeção de dinheiro mesmo, porque o negócio, você não sabe o que é para o Brasil, né? Para você avançar. Eu já tinha feito essa experiência, eu ficava doidão, porque você imagine, cada franqueado da Remax, que era candidato da Remax, eu ia visitar. Então, Taguatinga. Chega lá, eu quero dar a franquia, porque minha mulher não tem o que fazer, eu quero dar. Minha mulher, ixi, Maria. Mas as contas chegando, os boletos chegando, os boletos chegando, ele vai dar para sua mulher e tal. Graças a Deus, hoje em dia. Essa é a sua cara. Essa sua cara vai ficar perfeito com sua mulher. A mulher não sabia nem o que era um imóvel. Né? Imagina. O imóvel ela achava que era um móvel que se movia de lugar. Então o imóvel é isso aí. Então, nós fizemos, porque precisávamos fazer e tal. E realmente quantas unidades da Remax? São 630 unidades. Que beleza. E cada unidade que você não acredita. Na Bahia, quantas? Na Bahia, hoje a gente tem 50 unidades. 50 unidades. Qual foi a primeira? Aquela do Andina Parte Hotel. Aquela foi de minha irmã. Roberta? Não, Roberta foi a minha esposa. Que a Roberta ela tinha no Barra Center. Você sabia que eu conhecia, eu jogava poker ali, ia toda segunda-feira para ali. E encontrava ali o Roberto Lopo. Saudosa memória. Exatamente. Roberto Lopo. Você sabe que o Roberto foi meu ministro. E ele foi meu colega na faculdade. Eu fiz engenharia e depois fiz administração na Católica. E Roberto foi meu colega na faculdade de administração. É uma figura. Uma pena, é uma figura que fez onde eu tenho sala, inclusive, ali no Salvador Shopping Business. Ele mandava naquele lugar ali, para lugar com ele. Exatamente. E Roberto ficou à frente dessa. Quando minha irmã. Porque eu digo o seguinte, várias coisas eu digo o seguinte, vou ter que ir você, porque é parente, se o nego não está querendo, não sei o que, vai você. Mas vai precisar de uma experiência e Roberto foi assim, muito importante para a gente, que deu para ela a experiência de tratar, conhecer um pouquinho mais. Minha irmã estava comigo na ela. Era um cara muito eloquente. Você sabe que ele conhecia Salvador. E ele, exatamente, conhecia todo mundo. E ele que me apresentou o Facebook. Ele disse assim, Lito, uma vez eu chegando lá, encontrei com ele, ficamos conversando ali. E aí ele começou a me mostrar o Facebook. Eu não esqueço disso, rapaz. Muita saudade de Roberto, é um cara bem bacana. Então, terminado essa entrada desses novos sócios, a gente, e aí de novo a inquietude, a gente entendeu, eu fiz processamento, mas estava já gostando muito dessa história de tecnologia e tudo mais. A gente desenvolveu uma Remax Finanças, que nada mais era do que buscar financiamento para os clientes que chegavam nas agências da Remax. Num processo desse, a gente entendeu que podia fazer isso em nível mais alto. Visitei alguns bancos na sua matriz e acabou que a gente começou a desenvolver um programa, um algoritmo para que cada cliente que chegasse pudesse ter a resposta de qual era o maior banco, qual era a melhor taxa para ele, a partir do perfil dele, automaticamente. Então a gente desenvolveu esse algoritmo e aí entendemos que isso poderia virar um negócio, aí deixou de ser Remax Finanças, a gente apartou e criou a empresa chamada ATA, que era uma fintech. Sim. E a gente, ao final, eu estava fazendo gestão de franquias, então a nego, mas não tem trabalho, tem suor muito, gente, tem suor muito. Então eu saía daqui sexta-feira, depois de trabalhar o dia todo, ia para São Paulo,
ia para um curso dentro da USP de gestão de franquias, voltava domingo de noite para poder voltar aqui segunda-feira, estar no batente de volta. E aí a gente fez esse papel, mas a ideia de franquia ficou muito latente e estava já dando certo na Remate. Então a gente botou a ata para ser uma franquia, a gente estava com 90 franquias, quando a Quintanar nos comprou. Sim. No maior compra já feita de uma fintech no Brasil. Então, fez isso, a gente passou a bola e, de novo, um negócio inovador, que hoje a Quintanar utiliza e muito dentro das operações dela. E daí eu já fui para outra fintech, aí já montei a Alpop, que é junto que eu lancei aqui na Bahia, que é de aluguel popular. Sim. Então a gente já lançou, hoje já me associei também com a Build-Up, que é o de fazer viabilidade. E tinha uma também que era de galpõezinhos, como era? A Self-Storage, eu montei também a Self-Storage, montei lá em São Paulo, montei em Santos. Vendeu também? Vendi também, para Guarda. Isso é que é um empreendedor, você cria a empresa e vende. Isso aí, rapaz, me lembra um filme que era o cara que comprava a empresa e dividia. Você faz diferente, você cria a empresa e vende. Esse é um visionário, né? Esse é um negócio interessante. O M&A é um negócio interessante, né? Que você deve ser estudado e digamos assim, é uma particularidade. Eu tive algumas aulas, porque quem comprou a nossa, era a Cango Box, a nossa self-storage, que são os balcões, tem aqui a Guardex. Exatamente. Quem não sabe, é uma espécie de Guardex. É a Guardex. Exatamente. É a Guardex, né? Então, só que naquela época a gente lançou, o Delitani ia fazer um com a gente também. Ali também é visionário. Super. É impressionante. Você sabe ele é visionário. Ele é um cara espetacular. Não, mas você também é uma pessoa maravilhosa. Você vê o seguinte, se você tratar com pessoas, se trabalhar com pessoas desse tipo, eu e o Yuri trabalhamos com o Belintani na época que ele comprou os 50% da Josinha. E foi uma experiência maravilhosa. Ele até chamou a gente para trabalhar com ele quando se separou de Josinha depois. Mas a gente tinha uma fidelidade muito grande a Josinha, uma amizade a ela, e a gente resolveu ficar. E depois a gente saiu e fizemos. Ele quis muitas vezes entrar nesse negócio imobiliário, ele fez parceria com o Paulo Mussini, ele fez incorporação, né? Durante muito tempo. Mila Paz, que hoje é secretária. Paulinho Mussini é casado com minha prima, Cláudia. Paulinho Mussini hoje trabalha com a CIA, com Renata, lá no Rio de Janeiro. Onde a Elo também tem algumas coisas lá no Rio de Janeiro. E aí, dando uma nova roupagem, já trazendo para esses tempos modernos, né? Então, essa ideia de tecnologia é uma coisa apaixonante que eu vejo e que, de alguma forma, todo mundo fala muito, que a tecnologia vai tirar a profissão do corretor, vai tirar a profissão do corretor. Eu sempre digo o seguinte, não é a tecnologia que vai tirar a profissão do corretor. Quem vai tirar a profissão do corretor é aquele outro corretor que está usando tecnologia. E aquele que não está usando vai ficar para trás. Então, não é a tecnologia. É ele deixar de utilizar a tecnologia porque o outro corretor vai utilizar. Sim. Então hoje isso está muito mais claro do que a gente pode imaginar. A pandemia mostrou isso de maneira abissal. Então quando estava acontecendo isso, eu investi num CRM. Então hoje ela tem um CRM dela próprio, onde trata o lead do início ao fim. Hoje, de alguma forma, eu tenho uma empresa que é a Jafre, que é a José Azevedo Filho Real Estate. Sim. Então essa Jafre aqui, ela tem esses braços voltado para várias coisas, porque vive do ecossistema um pouquinho, que é o mercado imobiliário. Sim. Então, daí fica claro, né, Lito, que o mercado imobiliário é muito mais, né, do que a gente pode pensar e imaginar. E se você parar, vem o caminhão e passa por cima de você, porque o que o mercado imobiliário mudou, eu não tenho tanto tempo quanto você no mercado imobiliário, né? Eu vim de outra área, mas é impressionante quando o mercado imobiliário, do cara que anunciava no jornal para o que é hoje. As pessoas fazendo live, as pessoas fazendo filme para a internet, até dancinha, corretores que fazem... Aí eu quero me perguntar o seguinte, por que tem que usar a calça aqui no negócio? Não sei. Ainda não consegui descobrir. Eu já aderia não usar meia, agora botar no tornozelo... É para baixo, agora daqui até ficar na batata. Então, que bico! Não, porra, não.
não existe mais. Pelo amor de Deus, se atualiza. Então, Ah, meu Deus do céu. Não, eu tô me atualizando. Eu fiz Não. até implante de cabelo. Aí daqui uns dias você vai ver Tá o cabeludo, você aí careca. tá vendo? Não, mas aí diz que é a personalidade, né? Eu entrei no mundo da comunicação, aí diz que agora a identidade tem que ser um pouquinho mais. Chega um pouquinho pra cá de É para não fugir da câmera, né? Pois é. Ah. Então, dito isso, eu acho que ficamos de alguma forma muito baseado nisso, de que a tecnologia tem que nos ajudar, de que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Hoje tem diversas oportunidades, eu acho que, mas nada substitui o networking, tá? Então, seja ele de que maneira a gente queira dar mais modernamente netwaving ou networking, mas não simplesmente o networking, tá? Simples. Eu tenho como premissa do networking que ele também eu criei um negócio chamado CEIA. O que é o networking positivo, né? Porque senão vira contato. E o que é CEIA? Você tem que ter o C de conteúdo. Você precisa ter conteúdo para poder passar. Você vai numa reunião, se você não souber que o CAB é 1, mas o CAM pode ser 3, e aí você em cima disso vai ter que comprar ou TOG ou Transcom para poder melhorar a sua capacidade construtiva, você vai perder dinheiro e o cara tem não vai gente que acreditar. quer vender terreno sem saber o que é o CAM, cara. Nem sabe o que é transtorno, sabe nem o que é o TOG, coeficiente, qual é o número de unidades que você pode pôr, como é que você pode tirar a vaga, não pode tirar a vaga. Então, tem 500 nuances que envolvem isso e que tem que ser na prática, na experiência e no estudo para poder fazer. Então, conteúdo. O que a gente fala sempre que tem que envolver no negócio desse, que é o das experiências, ou seja, você tem que viver essas experiências claramente através de quê? De eventos, você tem que participar de toda hora, principalmente eventos que não são da sua caixinha. Sim. Porque toda vez que você vai para evento imobiliário, você vai ouvir sempre alguma coisa bacana e tal, mas rapaz, você sai e vai para um evento completamente diferente, muda completamente algumas coisas que você traz para dentro do seu mundo. O outro é o I, do C, é o I de internet. Então a internet hoje mudou a vida de muita gente, né? Mudou completamente. Então a internet a gente tem que usar as redes sociais, tem que ter. Não tem jeito, eu brinco muito com os corretores de vez em quando, porque eu olho, eu digo, deixa eu dar uma olhadinha aí no seu Instagram, e tá lá ele na praia, ele fazendo não sei, mas não tem dizendo que ele é corretor. Sim. Moço, ali tem 3 bilhões de pessoas, gente. Como é que o cara vive disso? Eu tenho como hábito o seguinte, se eu viajo para qualquer lugar, essa viagem tem que ser paga, eu tenho que pagar com a minha atividade. Sim. Então eu encosto, estou bebendo com um cara, o que? Eu digo, sou corretor, o senhor mora onde? Ah, não sei o que, o senhor não tem uma casa para vender, não, o senhor não tem não sei o que. Pois é. Rapaz, você não tem ideia do quanto vem de negócios em cima disso. Então, utilizar, participar, estar frequente dentro desses eventos proprietários. Eu fiz recentemente um evento, que a gente vai falar depois do outro, mas maior dificuldade. Existe uma carência gigantesca disso, né? Existe uma carência. E o A é de acessar e ser acessado. Porque não adianta só eu ter o telefone aqui de Lito e se eu ligar para Lito, Lito não me atender. Não adianta Lito ter o meu telefone e se ele me ligar, eu não atender. Vai ser meramente um contato que eu tenho aqui. Então é acessar, ser acessado, você se sentir útil, interessante. Fala Moisés Ribeiro, que é um amigo também, que Moisés diz, você tem que ser interessado, interessante, nunca interesseiro. Interessado, interessante, nunca interesseiro. Rapaz, você sabe que eu estou aqui preocupado, você sabe por quê? Porque primeiro, agora eu estou sabendo que eu preciso não usar meia. E para conversar com a Azevedo, a gente precisa aprender a fazer o soletrando. Porque são as letrinhas, né? Então, rapaz, vivendo aprendendo. Não, e olha, e tem uma bacana, sabe? Os 4 P's de culpar os outros para o cara que tem sucesso. O corretor tem mania de dizer o seguinte, ele não deu certo, não é os 4 P de marketing de Kotler, ele faz o seguinte, ele primeiro culpa os pais. Ah, meu pai não me deu a educação correta, meu pai não me deu apoio. E depois ele culpa o patrão. Ah, meu patrão me persegue, meu patrão isso, meu patrão aquilo. Explora e tal. Depois ele culpa o país. Pô, é Lula, é Bolsonaro, é a inflação, é não sei o quê.
E não tendo mais quem ele culpar, ele culpa o Pai eterno. Então ele culpa até Deus. Então, os 4 P's de botar a culpa nos outros. Sim. Então, aquela história que eu falei do protagonismo. Eu gosto de fazer isso porque ajuda a gente a memorizar e facilitar o nosso entendimento, dizer é a gente que tem que resolver. E refletir. Isso é sempre, importante. super importante. Então, esse é o momento que tem que ser gasto isso. Foi o que, de certa forma, eu faço inquietamente, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu falo, mas falo com paixão, eu amo o que eu faço, e o tempo todo em cima disso eu estou tentando construir algumas coisas exatamente com isso. Recentemente fiz um magnata imobiliário, um reality show, né? E aí eu disse, pô, mas é uma exibição que não sei o que, vem cá, porque pode ter lá o Shark Tank, não pode ter o magnata imobiliário. De quantos negócios de pessoas estão precisando ter uma consultoria, ou estão precisando acessar capital, ou estão precisando de uma experiência. E aí foi engraçado. A gente fez isso, tal, começou eu, Caroso, e meu amigo Rafael, tanto o Chico quanto o Leandro Caroso, e meu amigo Rafael Basto, que é um administrador de family office, ou seja, ele administra grandes fortunas. Sim. E a gente juntou e disse, pô, vamos oferecer isso, vamos fazer os pitches. Para poder ter os primeiros 4 pitches da primeira edição, deu um trabalhozinho para poder arranjar. Bom, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 3 milhões de visualizações. Foi mesmo, Zé? Estamos com contrato para poder fazer com marcas famosas já para a segunda edição. Temos mais de 50 hoje apresentações mandadas para a gente para poder pegar e fazer. Participamos do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Tudo isso de uma brincadeira. De uma brincadeira, de uma coisa e que de alguma forma era uma carência e que você precisava meter a cara. Então, esse é um ponto que eu acho extremamente fundamental, mas que a gente, enquanto baiano, a gente não acredita. E esse negócio saiu daqui, produção foi feita aqui, mas a gente trouxe gente de tudo quanto é canto. Sim. Mas produção feita aqui, a gente fez no The Latvia, então, bem bacana. E tá vindo aí a segunda edição, onde a gente vai trazer grandes novidades para isso, inclusive imersão. Sim. Imersão. Então a gente vai trazer, Lito, tipo assim, quer saber como é que rola fazer um negócio do tipo do fazendão? Sim. Eu vou dar todos os caminhos para que ele possa fazer. O Rafael Baixo vai dizer o seguinte, quer saber como é que você acessa o dinheiro para fazer não sei o quê? Você quer saber como é se transformar a comissão de vender um terreno numa comissão sobre VGV? Sim. Então, toda essa transformação a gente vai fazer uma imersão para mostrar. Engraçado, nós tivemos uma certa vez, você vê que isso você pode ter aqui na Bahia, uma situação dessa, em vez de importar algumas figuras. Nós tivemos recentemente lá na FIEB, você estava lá e eu também estava, com uma determinada pessoa que fazia exatamente isso. Ele tentava transformar... você acredita naquilo? Você, na realidade, aquela pessoa ali era uma pessoa que você acreditava que aquilo podia... Primeiro, eu não conhecia. Tá? Eu também não. Eu não conhecia. Nós dois talvez viemos pelo convite de Ricardo Vasconcelos, exatamente, do qual nós convivemos durante muito tempo. Eu primeiro que você até. Exatamente. Eu fiz o Metrópole Imobiliário, depois se transformou no Cadê o Síndico, e depois você entrou no Cadê o Síndico e eu entrei no Metrópole Imobiliário. Você entrou no Metrópole Imobiliário? Foi. Eu entrei no Metrópole Imobiliário. Quando o Ricardo saiu, que ele saiu na hora, eu peguei o Metrópole Imobiliário. Não dar um síndico, eu não fiz, não. Eu entrei no Metrópole Imobiliário, passei um tempo lá com o Mário no Metrópole Imobiliário, aí saí, fui para o CBN Imóveis. Sim, eu me lembro, exatamente. Aí fui na Rede Bahia, levei Núbia, que Núbia estava comigo lá. Sim. Engraçado, eu achei que você fez o Cadê o Síndico, porque no início eu comecei no Metrópole Imobiliário, fiz desde o início. O Ricardo Vasconcelos, ele fazia o programa do automóvel de manhã, Isso. E aí eu fiz o programa, o Metrópole Imobiliário. Aí eu passei quase 8 anos naquilo ali. E aí, depois eu saí, minha mulher, a gente tem uma casa na ilha e a gente muito ruim. De umas 3 da tarde, sábado. De sábado. Você perdi a sexta e perdi o sábado. Exatamente. Exatamente, você entrou, eu sempre falei, eu disse, olha, vai entrar um cara aqui que ele é infinitamente melhor que eu. Até porque a gente tem que saber ter autocrítica, eu sabia da sua capacidade e eu dizia assim para todo mundo,
Porque quando eu entrei, eu entrei no início do mercado, que eu estava começando no mercado imobiliário. E meu irmão Cláudio, não sei se você lembra. Claro, Pois é, pois é. Vai magro, mais menorzinho. Você sabe que Cláudio hoje é CEO da Paper Excellence, uma empresa bilionária, uma empresa malaya, né? Na área de celulose. Ele tá até no Canadá agora e tá voltando para o Brasil. Ele que me apresentou a Josinha, na época que ele era da Prima, e ele dizia assim para mim: se você é um cara de pau, você com 1 ano de mercado imobiliário e já está virando especialista dando pitaco. Né? Então, quando você entrou, eu disse assim: não, agora vai entrar uma pessoa realmente do ramo espetacular. Logicamente, ao longo do tempo eu aprendi muito, aprendi demais. A gente também a gente já conhece, a gente já é vivido, né, Azevedo? Então, quando você entrou, eu fiquei, e depois você saiu, levou no Uber para fazer o CBN, e aí despontou para essa área de comunicador. A verdade, quando eu entrei no Metrópole Imobiliário, eu entrei na época que queria divulgar a Remax. Sim. E aí tinha esse horário vago lá, que tinha saído o Ricardo, eu peguei o horário, mas como você bem disse, era um horário louco, e aí eu disse: não, vou sair porque... E fui para a CBN estava chegando aqui, através da Rede Bahia, eu entrei lá, e bom, dali o que é que eu percebi? Que o lado comunicar, que é uma das coisas que hoje todo mundo está fazendo, que a internet está permitindo fazer isso, mas na época era muito difícil você ter um horário, você perder. Então eu percebi que a comunicação ajudava muito nesse processo. E aí dali acabei indo para a TV, que foi a Band, me chamou para poder fazer o Band Imobiliário. Sim, me lembro. E aí eu comecei um pouquinho nisso lá, até que na pandemia eu já estava abraçando outros negócios, eu montei uma patrimonial, comecei a diversificar um pouquinho minhas atividades, e aí entendi que poderia, digamos assim, abraçar um projeto maior, e aí o Band Imobiliário se tornou Band Empresarial, onde a gente conversa com empresários sobre todas as áreas, é um programa transversal, né? E que, poxa, tem 5 anos já, por incrível que pareça, completou 5 anos agora, está completando, a gente vai sair com a comemoração. E é impressionante como mostra a sua diversidade e sua capacidade de falar e transitar em todos os meios, entrevistando. Eu sempre assisto e vejo como você tem desenvoltura para poder conversar com todo tipo de empresário, né? Todo tipo de pessoa. E rapaz, é um negócio realmente, você está de parabéns, porque você é um cara que começou a fazer esse tipo de programa lá adiante, lá atrás, lá no Metrópole, mas parece que aquela mosquinha azul te mordeu. E que faz. Eu tenho a Arival Cidade, eu não sei se vocês sabem de Arival Cidade, e Arival dizia, quando a gente criou o Festival de Imóveis, né? E ele dizia o seguinte: se tivesse R$1 milhão numa sala, tivesse Gisele Bündchen me chamando para casar e tivesse um microfone, que eu escolhi o microfone. Porque eu gosto de falar. Eu acho que a comunicação, você imagine que eu fiz processamento de dados na época que você ficava fechado numa sala com um computador e não tinha internet, WhatsApp. Então era para ficar maluco, né? Para ter depressão do jeito que eu falo. Então, de alguma forma, a gente acabou abraçando esse negócio. Deu certo, porque é preciso olhar sempre como empresário esse tipo de coisa. Então, e eu tinha uma relação realmente com alguns fatos e que me propiciou alguns outros negócios, né? Então hoje eu tenho, só para você ter ideia, veja como as coisas se linkam, né? Eu tenho hoje apresentado uma manifestação de interesse privado junto ao governo do estado, então eu estou pegando 33 casarões no Pelourinho, estou transformando esses 33 casarões em 150 habitações, né? Com creche, academia, estacionamento e tudo mais. Então vai ser a primeira PPP de centro histórico patrocinada, então, do Brasil. Então esse é um... Mas são alguns daqueles casarões? Alguns daqueles casarões. Eu vou falar um negócio. Você sabe que eu sou da Liga Manhã contra o Câncer, nós fazemos a parte imobiliária toda. Eu sou muito amigo do Dr. Aristides Maltês. E hoje o Dr. Aristides se aposentou e hoje é a doutora Maria Romilda. Nós temos, depois nós vamos conversar, que nós temos um casarão lá, que é do Aristides Maltês, da Liga, e que está cedido ao IPAC. E moram lá diversas pessoas. Quem sabe você pode nos ajudar nessa questão, porque realmente
A Liga precisa muito da sua ajuda, precisa da ajuda de todo mundo. A Liga é um hospital, o Hospital Aristide Maltês, ele faz muito bem, as pessoas lá se entregam, é um negócio espetacular. E eu acho que a gente não pode conquistar, galgar espaços se a gente também não divide e não tenta ajudar quem não teve as oportunidades e não teve, ou foi acometido de algo que depende de oportunidade, né? Você pega uma doença, você não está livre de nada. Então, de novo, acho que eu já faço isso junto ao Martagão Gisteira, meu caro amigo Roberto Sá, busco também o Instituto de Crianças com Câncer, que é o Eric Luff, que a gente também ajudou bastante, e o tempo todo acho que tem que estar partindo para poder fazer alguma coisa assim. Martagão Gisteira, eu também. Então, esse é um imóvel que o hospital tem, e aí a gente precisa tornar ele receita para poder ajudar e tudo mais. Isso, na realidade, o que o hospital precisa é entregar aquilo ali para alguém que possa, primeiro, ajudar aquelas pessoas que moram lá. Porque o hospital não tem qualquer tipo de renda com aquilo, nem tem... Quem sabe ele entra dentro da PPP, vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Vamos bater um papo, vamos marcar com a doutora Maria Romilda, que é uma pessoa... E agora saiu aí o Renova Centro, vai ser um negócio assim fantástico, eu nunca vi isso. Olha que eu rodei bastante, mas não vi isso em canto nenhum no mundo. Isso é o Renova Centro, trazido pela prefeitura. Não sei se você sabe os detalhes, Lito, mas só para você ter ideia, quem compra um imóvel hoje no centro histórico, se eu sou investidor, compro um imóvel lá, o dinheiro que eu coloco naquilo ali, eu tenho, se o imóvel deve IPTU, eu não pago IPTU, não pago ITIV de transferir a propriedade, nem quem vai morar vai pagar ITIV. Se eu fizer um prédio lá de 10 apartamentos, as pessoas que vão morar ficam 10 anos isentas de IPTU. Além do mais, se eu gerar aquilo ali, a prefeitura dá um cashback para eu usar em débitos tributários de até 50% do valor que eu gastei para comprar aquele imóvel. E se eu usar em residência, for 60% do empreendimento, for residência, ela me reembolsa 50% do que eu gastei na obra. Então, gente, e posso usar esse crédito tributário em outro lugar e tornar isso uma moeda financeira. Então, esse também havendo uma disrupção muito grande no mercado imobiliário. O mercado imobiliário vive hoje 2 pontos muito importantes, que é a questão do fund, para deixar de ficar dependente disso. A gente aí está vendo a questão das CRIs, dos debêntures, dos fundos imobiliários, e está vendo aí tokenização. Então, todos esses, de alguma forma, a gente tem que tentar meter a cara, e é o que eu volto a dizer, nós baianos temos que fazer o nosso papel. A gente tem que ajudar. Eu brinco muito o seguinte, eu coloquei lá uma plataforma que é de graça. De graça. Você vai ver. A BN Imóveis. O BN Imóveis. É de graça. Ou seja, o cara não gasta nada, o cara pega, ainda faça a leitura do se ele está lá em qualquer outro imobiliário, em qualquer outro dessas plataformas de fora, de anúncio, não gasta nada, passa para mim que eu faço a transferência automaticamente. E eu anuncio, eu boto no Existe uma migração, é isso? Existe, automática. Automática. Sim. E a gente vê que ainda tem poucas pessoas que conheço e que fazem. Sim. Eu dou um canal de comunicação para poder pegar o corretor e ir lá falar o que quer. Tem um canal lá que ele pode conversar, que ele pode fazer não sei o quê e botar as dores deles. Bota em comunicação com qualquer pessoa, ele quer fregar, saber um pouco mais sobre o Renova Centro. Eu levo ele para poder fazer esse papel. Vou fazer um clube de associados em cima disso agora. Então, enfim, não é só esse lado que a gente vê unicamente de participação ou de qualquer coisa. Então, a gente olha pouco as nossas coisas. A gente tem que valorizar mais as pessoas da terra. Lito, Passo tem que ser valorizado. Zé Alberto tem que ser valorizado. Não sei quem tem que ser valorizado. Essas pessoas precisam estar mais juntas, dispostas a fazer esse apoio, porque lá atrás, lembrando, eu acho que faço isso, a gente traz um track record voltando, que a gente faz isso aqui e a gente diz o seguinte, lá atrás alguém disse que eu era maluco em trazer Remax. Alguém disse que eu era maluco em estar trazendo Einstein disseram que ele é maluco também, ele tem até cara de maluco. Então, assim foi. É maluco e está botando a imobiliária voltada só para baixa renda. É maluco e está fazendo... Então, esses malucos que movimentam o mundo. E que muitas vezes trazem coisas interessantes para eles. Vai vir um novo negócio aí que a Prefeitura de Salvador vai anunciar em breve, que eu que fiz, tá? E que de alguma forma também vai mostrar um pouco
que tem esse lado do maluco, mas que é preciso que a gente ingresse, que a gente aposte, que a gente acredite, que a gente dê a mão. Tá? Isso eu acho que hoje tem usado muito no nosso mercado. Quer dizer que é por isso que muita gente está comprando imóvel ali no centro e transformando ele em apartamento. Eu tenho o meu melhor amigo, que joga poker comigo toda segunda-feira, que é meu amigo de carrinho de bebê, Joe, ele comprou umas salas num prédio comercial que tem uma vista espetacular ali para a Cidade Baixa, para o mar da Cidade Baixa, para a Baía de Todos os Santos. E ele me chamou para isso, ele disse, Lito, que salas baratíssimas. Vamos comprar aqui para poder transformar isso futuramente no Airbnb. Que é um negócio. Um short stay, você não vê como é que tá lá o Gorges? Sim. O Gorges está maravilhoso. Pois Agora é. a prima se juntou com o João Galberto, Sim. com a turma lá do Você sabe que Cláudio, meu irmão, é que comprou o prédio da tarde para transformar no fazano. Pois é, interessante. Não? E aí assim vai. E aí o Palácio dos Esportes também foi vendido. Vai ser lançado agora. Sim. Já foi lançado, na verdade. Já está praticamente quase todo vendido. Eu vou levar num hotel que a gente tem lá, que está vendendo na ladeira da praça, de um grande amigo meu. Do outro lado tem o Bradesco de um lado e esse hotel. Mas eu queria falar com você, que você falasse mais sobre a BN, que é um negócio interessantíssimo, que ajuda demais o corretor, porque o que acontece hoje, Azevedo, os portais, todo mundo reclama. Estão caríssimos, né? Hoje em dia você precisa... Aqui a gente anuncia com todos, eu tenho uma grande parceria com todos, já abri mão de um, porque não estava me dando a resposta devida. A gente tem que diversificar também o Instagram. Hoje em dia, para você anunciar, é muito caro. Você manter uma imobiliária aberta hoje, você gasta muito. Sem dúvida. É um negócio absurdo. Absurdo. Né? E o BN Imóveis, ele pode ajudar muito o corretor a botar, divulgar seus imóveis, se tem integração, então espetacular. E eu queria que você falasse mais sobre isso. E depois a gente vai falar sobre o seu evento, que a gente precisa também tocar nesse assunto, porque senão daqui a pouco a gente vai dormir aqui. O papo bom passa rápido. E é bacana, mas sobre o BN, como disse, tem o Bahia Notícias, todo mundo conhece, Sim. Né? E o Bahia Notícias, ele tem, sem dúvida nenhuma, briga ali pela primeira posição em mais visualizações que existe, e a gente hoje imaginou que poderia aproveitar um pouquinho dessa visualização e mostrar mais imóveis para os corretores, né? Então, desde que seja credenciado no Cresce, esse corretor pode pegar os 500 imóveis que ele tenha cadastrado, anuncia lá gratuitamente, tá? Ah, mas está gerando pouco lead, vem cá, e o que você está pagando? Está gerando muito lead? Mas você está pagando, né? E de lá é de graça. Se você incentivar a fazer, e outra coisa, a gente vai fazer outras entregas. Além disso, a gente tem a questão do que eu criei, que é o podcast. Então, além de você sendo um bom anunciante, você vai para lá divulgar, falar, dizer as dores, estar do lado de pessoas que eu levo para poder entrevistar, cria um ecossistema. A gente vai fazer jantares especiais, onde eu vou trazer pessoas específicas para poder fazer e comunicar com ele. A gente vai fazer imersões onde esse corretor que é anunciante e que de uma forma tem destaque, ele vai poder participar. Networking que a gente vai fazer com grandes empresas e grandes corretores de fora. Então hoje, só para vocês terem ideia, o BN se tornou um hub de negócios. Então, não só a gente tem o BN Imóveis, mas também tem o BN Autos, que tem também o BN Hall, que só trata com a alta elite, e tem também o BP Money, que também entra. Então, todo esse ecossistema tem um bocado de gente lá dentro. Já você se comunicando com esse mundo de gente, soletrando. Você já pensou você se comunicando com todo mundo? Muita gente. Muita gente. Sim. Então, você imagine que você pode ter acesso ao BN Hall, que é tipo Alô, Alô Bahia, né? Que está ali. Sim. E você está tendo acesso a essas pessoas que estão acessando para ver a foto dele na festa bacana, está acessando um imóvel seu. E está aparecendo. Que é o grande, né? Quem não aparece não se diz. Mas é o que eu digo. E a gente às vezes pensa muito nisso, estou vendo muito mudando. A gente precisa conversar mais, a gente precisa estar mais juntos, os corretores precisam se aproximar mais, os corretores precisam estar mais perto, incentivar esse negócio e não se ver como concorrente. Eu fiz um festival de imóveis no ano passado, 2024, com o Afonso Henrique, que é a principal concorrente na época. Unir forças, porque depois vem um grandão e a gente fica reclamando, vê o clamão de fora e toma o lugar da gente aqui. Você pode se tornar o grandão, né? Você se torna o grandão e a ideia, volto a dizer, né?
é que não é que a gente vai vetar grandão nenhum, que venha, Sim. traga novas culturas, traga novos Ajuda provocações, muito, a provocação, a concorrência ajuda demais. mas Eu acho o filho está aqui dentro, né? se a Pepsi não surgisse, talvez a Coca-Cola não fosse tão. Pois é. Pois é. Pois é, e agora fale aí do seu evento. Vamos falar sobre ele, que inclusive eu quero participar, vou me inscrever também. A gente vai fazer na verdade eu fui chamado pelo Lead Bahia para eu poder comandar, ser o head da área imobiliária do Lead, aqui na Bahia. E aí resolvi fazer Você fala o lead do Mário Dantas, e, o Lead Bahia. E do João, que foi governador. O Lead, ele nasceu em São Paulo. Ele é consultor. João Dória. João Dória é consultor. Eu jantei com o João Dória lá em São Paulo. João Dória é consultor da empresa de Cláudio, da Paper Excelência. Ele e o Michel Temer. Eles compraram da JS, aquela empresa Dourado Celulose, lá em Mato Grosso, e acabaram tendo uma questão muito. Né? E o João Dória ajudou muito ele, e o Michel Temer também ajudou muito ele. Cláudio teve muito problema ali naquela questão. E João Dória hoje, você tem ideia, o Lead hoje está espalhado em vários lugares. Estou lendo o livro dele. No mundo, e inclusive aqui na Bahia, ou no Brasil, ele está também em vários lugares. Sim. Então, a gente resolveu fazer um fórum que eu lidero, né, para fazer um fórum imobiliário, onde a gente vai tratar de alguns assuntos bastante pertinentes que envolvem toda essa cadeia e esse mundo do ecossistema do mercado imobiliário. Então, a ideia é falar um pouco sobre tokenização, que vai ser uma coisa extremamente disruptiva aqui dentro. A gente trazer alguém que fale muito bem sobre o que é fazer um lançamento imobiliário, o que é fazer um lançamento imobiliário, como é que o corretor pode aproveitar melhor essa questão. Vamos trazer alguém que possa trazer o que é o sucesso do corretor que está fazendo, por exemplo, o uso bem feito das mídias sociais. De que maneira ele entende e pode passar para a gente qual é o melhor caminho para poder fazer. Vamos trazer também um construtor para dizer para você, olha, você quer vender meu produto? O caminho para você vender meu produto é esse daqui. A gente vai trazer também questão para poder falar sobre fundo imobiliário. Sim. E a gente vai trazer algumas coisas também voltadas à tecnologia que possa de alguma forma ajudar. Então tem agora aí o Avalimob, que é um sistemazinho feito através de IA, que ele avalia rapidamente, por questão de que ele tem diferença daquela região, qual é o valor que aquela casa, que aquele apartamento possa custar. Coisa que a gente, por vezes, pode levar 20 minutos, 30 minutos, ele faz em segundos. Sim. Então, tudo isso é para facilitar a vida do corretor. É um evento que não é voltado só para o corretor, mas a gente vai falar sobre multipropriedade. O que é que está acontecendo? Porque a Bahia está vivendo isso, o corretor está participando disso ou não está participando disso. Sim. Então, tudo isso são oportunidades. Quando eu, 3 anos atrás, falei sobre o centro histórico, você é maluco, não vai o centro histórico. E hoje a gente vê que vai acontecer de maneira muito forte o centro histórico. 80% do mercado imobiliário da Holanda é no centro histórico. Lisboa, você vai lá e vê o que é o centro histórico. A Remax tem um selo de alto luxo chamado Collection. Em Lisboa, bomba, é colocado dentro do centro histórico. Então a gente vai tratar também, eu vou trazer para poder falar sobre o agro. Então, o que está acontecendo? A maior franquia em vendas da Remax, de 630 franquias que a gente tem, fica em Rondonópolis, porque trabalha o agro. Eu imagino. Então, quando o cara faz uma venda de uma fazenda, bomba e muda completamente. Bomba e enche o bolso. Então, tem muitas oportunidades, que é o que a gente quer, que o corretor amplie esse conhecimento, e não vai ser só para corretor, vai ser voltado um pouquinho mais para isso, e que a gente vai estar lá gerando uma oportunidade através desse Fórum Imobiliário Lead Bahia. Qual é a data? 22 de janeiro. Pois é, bacana. 22 de janeiro. Ainda bem que em janeiro eu viajo, 5 de fevereiro eu viajo, vou viajar com minha filha e meu neto para Disney, então já dá tempo de eu participar e depois eu vou me falar. Pois é. Azevedo, para mim foi um grande prazer. Eu ficava aqui conversando até amanhã de manhã, mas a gente tem tempo para poder, porque senão isso não vai ficar. E dizer para você que eu quero voltar a conversar com você outras vezes.
você é uma máquina de negócios, você é um cara que ensina muito e eu fiquei muito satisfeito com essa conversa. Estava lhe cobrando muito tempo. Verdade, verdade. Eu, de alguma forma, a agenda não deixando. Não deixando, mas dessa vez, graças a Deus, aconteceu. Eu fico muito satisfeito. Parabenizo você pelo programa, pela ideia, Sim. pela iniciativa, por ser essa pessoa correta. É um desejo, eu fico latizindo ele para ele poder ir para a Remac, mas ele resiste, rapaz. Mas esse é uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito apreço. Agradecer a você que está aqui fazendo toda essa filmagem e nos ajudando aí nesse processo. E a você que está assistindo tudo isso, use, refaça e acredite em você, acredite na Bahia, acredite no mercado imobiliário, que ó, vai ter muito certo, enche o bolso da gente de dinheiro. Bacana. Muito obrigado a todos. Até a próxima.